Voltei para a quarta parte, porque o Rodrigo, ele me fez algumas perguntas, e são perguntas muito importantes, fundamentais, então o que me levou, me impeliu e me inspirou a fazer a quarta parte do Tao, que é a conclusão, então, das três anteriores, né? Porque nós vimos que o homem mundano tem o caminho yin yang, o homem espiritual tem o caminho vertical, mas quando você pratica o Tao, você vive a vida mundana dentro da verticalidade, da retidão da vida espiritual. E assim você realiza o Tao. Mas a pergunta dele é muito importante e eu vou explicar, porque ele quis entender melhor como é isso, né? Você ter o conhecimento, caminhar na sua vida, porque o conhecimento vai para os seus pés e é nos seus passos, na sua vida, na sua jornada pessoal, que você vai realizar o Tao. Não é se recolhendo e saindo do mundo, tá? Porque o mundo é uma forma de você mostrar a sua sinceridade e fortalecer a sua verticalidade, a sua espiritualidade. Então, você precisa entender o quê? Que Tao é o caminho virtuoso do meio. Então, o Buda Gautama, o que ele fala? Caminho do meio. O que ele descobriu nos seus 40 dias ao pé da árvore? O caminho do meio. Lao Tse fala, o espírito do vale, né, nunca morrerá. Mas o que Lao Tse está falando no espírito do vale? Que o espírito do vale nunca morrerá. Ele está falando a mesma coisa, numa outra metáfora, que é o caminho do meio. As imagens de Kuan sempre colocam a Kuan, que é a perfeição, em cima de um lótus que está sobre a água. Isso também é uma revelação metafórica do Tao. Porque Kuan representa o ser verdadeiro, o ser perfeito. Mas onde está esse lótus? Por que esse lótus está em cima da água? E por que o ser verdadeiro está num lótus que está em cima da água, que emergiu do lodo em direção à luz? Então, são metáforas que estão revelando para você o Tao. Você só precisa compreender o que está sendo dito. Se você tem o Tao, você tem a terceira visão. E o que é a terceira visão? É ver o meio do caminho sinuoso Yin e Yang. Então, observe. Nós temos 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, né, 2 mãos. Ou seja, tudo que nos relaciona com o mundo é 2. Então, nós absorvemos o mundo através de pares dos sentidos. Então, o visual é par, é um par, direito e esquerdo. O auditivo, a percepção auditiva também é um par, não é um órgão único, é um par, o direito e esquerdo. Por quê? Porque está dizendo que você está captando as 2 versões do que você está percebendo. Então, o olho direito e o olho esquerdo não percebem a mesma coisa. Um é positivo, o outro negativo. Um percebe o lado positivo e o outro percebe o lado negativo da mesma realidade observada. E o caminho do meio vai fazer você entender aquela realidade. Não pelo lado negativo, nem pelo lado positivo, mas pela harmonia entre os 2, você chega no centro, que é a realidade do observado, do percebido ao nível auditivo. Ah, isso não está me soando muito bem. Ah, isso me soa muito bem. Então, significa que você tem 2 percepções auditivas que estão te dando informação sobre algo através da percepção auditiva. Mas quando você entende o lado negativo e o lado positivo do que você está percebendo, você pode encontrar o caminho do meio no sentido de como eu posso passar por essa onda positiva e negativa, obtendo sucesso. E aí, quando você está fazendo isso, você está fazendo o caminho virtuoso do Tao. Porque o caminho virtuoso do Tao é a ação correta. Mas a ação correta vem quando você tem a percepção correta da realidade. Então você diz assim, mas eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Mas eu sabia que aquilo ia dar certo. E no fim deu tudo errado. Por quê? Porque você percebeu errado.
A mente percebeu errado. Então, quando a mente percebe errado, ela te manda informação errada e a sua ação não é adequada, porque você vai ter uma ação de acordo com o que você recebeu de informação. Mas se essa informação não vem fruto de uma percepção correta, vai ser uma percepção equivocada, a sua ação não vai ser adequada e a sua vida não vai dar certo. E aí é karma? É problema de antepassado? É pensamento negativo? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Porque, de repente, toda essa informação positiva pode virar uma grande tortura. Quando fala, você tem que ser mais positivo, e você não consegue ser mais positivo, e você sabe que sendo negativo sua vida vai ficar pior, olha o chumbo que você colocou em cima da sua cabeça para te afundar ainda mais. E isso, nesse momento, quem está vivendo essa realidade é um inferno. É muito sofrimento e é muita dor, porque o mundo está sempre apontando. Tem gente que fala, eu não fico perto de pessoas negativas, eu quero longe. Então, uma pessoa que está vivendo um momento de sofrimento, um momento de obscuridade, então ela tem que ser isolada, e aonde fica? Né? Todo o que nós falamos sobre discriminação, não podemos discriminar uma pessoa. Né? Por isso, por aquilo, por isso, por outro, por lá. Mas a gente discrimina se a pessoa é negativa. As pessoas negativas, elas precisam de muito mais amparo. Elas precisam de muito mais carinho. Precisam de muito mais entendimento. Elas não precisam de dedo apontado. Elas precisam de um abraço. Elas precisam de um aconchego. Elas precisam de alguém que olhe e aceite ela. Entenda o processo dela. Quantos mendigos na rua me levaram às lágrimas? Por quê? Porque eles chegam para mim e eu digo, qual é o seu nome? Como você se chama? Sabe? Aí a gente conversa. E aí ele diz assim, eu preciso de uma moeda. Eu falo, mas você tem mais do que eu. E ele dá risada. Ele fala, imagina, como que, né? Porque na cabeça dele, ele é um mendigo, ele não tem nada. E eu digo, você tem mais do que eu. Acredite, você tem uma moeda para me dar. Eu não tenho uma moeda para te dar. A minha aparência pode ser diferente, mas a minha vida não está sendo melhor do que a sua. E você está melhor do que eu. Por quê? Por quê? Não, não pode. Claro que pode. Porque eu tenho dívida. Eu tenho menos do que não ter nada. E você só não tem nada. Caminho virtuoso do tal. Você pode mudar tudo na sua vida. Tudo. Mas para isso, você tem que saber como é o caminho virtuoso. Qual é a ação correta para você passar pela vida mundana em Yan. E, mantendo a sua verticalidade, transformar a miséria num campo preciosíssimo do tal. Até já. Mata nem.